Amado pelo povo e rejeitado por Deus, hoje nós vamos conhecer a história de alguém que foi levantado por Deus, mas não obedeceu às ordens de Deus na essência, e o povo aclamava o seu nome, mas Deus, através da vida do profeta, diz que já tinha rejeitado aquele homem no coração. Não adianta nós obtermos vitórias aparentes para o povo e essa vitória não ser de agrado do Deus que está nos céus, que nos conhece, sabe a intenção dos nossos corações. Nós vamos mergulhar nessa história que é um pouquinho longa, mas antes de entrarmos aqui nessa história, vamos começar a nossa oração, o nosso dia, para que Deus nos abençoe e abra a nossa mente e o nosso coração para que essa semente possa cair na terra e abençoar as nossas vidas. Obrigado, Deus, por essa manhã, te damos graças por tudo. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, a nossa mente e o nosso coração, para que hoje seja um dia, Deus, de transformação. Nós buscamos vitórias em Ti, mas às vezes algumas vitórias parece que só agradam ao povo e às pessoas que estão ao nosso redor e desagradam ao Teu coração. Então hoje, Deus, nos ajude, nos ensine a obedecer às ordens que o Senhor coloca sobre a nossa vida na essência. Às vezes queremos, Deus, obedecer de forma parcial e nós já aprendemos que isso não traz sobre a nossa vida a Tua bênção, não traz sobre a nossa vida a Tua direção, o prazer que o Senhor tem sobre nós. Então esse é o dia que o Senhor fez. Nos ensine, através dessa mensagem, a nos mantermos firmes, fiéis e íntegros diante de Ti. Queremos, Deus, muitas vitórias em Ti, mas também queremos que o Senhor reconheça essas vitórias e aquilo que nós estamos fazendo seja aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Obrigado pela vida de todos que estão aqui, que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, trazendo sobre esse dia um novo conceito de vitória para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, vamos ler um textinho hoje um pouco mais longo. Já quero agradecer a presença de todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre existem vitórias que o povo celebra e Deus rejeita. Amado pelo povo e rejeitado por Deus. Não adianta, tem coisas que algumas pessoas olham para a nossa vida e ela tá dando tudo certo com ele, carro novo, casa nova, dinheiro na conta bancária, e Deus está falando, fala para ele que vou colocar outro no lugar dele porque eu já rejeitei. Ele tem conquistado tudo isso, mas não conquistado segundo a minha palavra, segundo aquilo que ele entende ser verdadeiro e fiel. E aí não adianta, as nossas vitórias precisam ser as vitórias de Deus. Passamos por tantas lutas, guerras e dificuldades, e aí quando Deus derrama sobre nós algumas vitórias, porque Ele escolheu a minha e a sua vida para um propósito específico, os homens amam mais as nossas vitórias do que o próprio Deus. Você está disposto a mergulhar comigo nessa mensagem? Então vamos, que essa mensagem traga um novo tempo sobre as nossas vidas. 1 Samuel capítulo 15. Vamos ter que ler o capítulo todo, mas vai valer a pena para todos aqui que são amantes da palavra de Deus. Vai valer a pena nós entrarmos nessa história. Preste bem atenção. Um dia, Samuel disse a Saul: consagrei-te rei de Israel por indicação do Senhor. Por isso, ouve bem isso que o Senhor dos Exércitos te diz: vou castigar os amalequitas por aquilo que fizeram antigamente a Israel. Quando lhes fecharam o caminho da saída do Egito, deverás agora destruir totalmente homens, mulheres, criança, mesmo bebê, e também bois, cordeiros, camelos e jumentos. Saul mobilizou então o exército em Telaim, e eram ao todo 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 só de Judá. Depois avançaram para as cidades dos amalequitas e prepararam uma emboscada no vale. Saul enviou uma mensagem aos queneneus, dizendo-lhe: afasta-se do meio do caminho dos amalequitas, senão morrerão juntamente com eles. Pois vocês foram bons com o povo de Israel quando ele voltava do Egito. Os queneneus seguiram o aviso e retiraram-se.
Saul matou os amalequitas desde Avilá por todo o caminho até Sur, a oriente do Egito. Capturou Agag, rei dos amalequitas, mas matou o resto do exército. No entanto, Saul e os seus homens conservaram com vida o melhor dos bois e das ovelhas e os cordeiros mais gordos. Enfim, tudo que lhes interessava. Só destruíram o que pareceu desprezível e sem qualidade. Então o Senhor disse a Samuel: lamento por ter posto Saul como rei. Deixou de me seguir e de escutar as minhas ordens. Samuel ficou profundamente contristado, de tal maneira que passou a noite inteira a clamar ao Senhor. Logo de manhã cedo foi ao encontro de Saul, mas alguém lhe disse que ele tinha ido ao Monte Carmelo e levantar um monumento em sua própria honra, seguindo depois para Gilgal. Quando finalmente Samuel o encontrou, Saul veio ter com ele saudando: bendito seja tu do Senhor, tendo a dizer: já hei de cumprir as palavras do Senhor. Mas então, balido de ovelhas, que mugido de vaca é esse que estou ouvindo? Disse Samuel. Ué, Deus, como se estivesse falando assim: Deus não mandou matar tudo? É verdade que o exército poupou o melhor que havia de ovelhas, de vacas, para serem sacrificadas ao Senhor. Mentira! Ao Senhor teu Deus. Tudo o resto destruímos totalmente. Não diga mais nada. Escuta agora o que o Senhor me disse essa noite. Vamos dar uma pausa aqui no verso 16 para depois continuar lendo. Deus tinha dado uma ordem para Saul, tinha levantado ele com um propósito para ser o rei de Israel. Vá lá e mate todos os amalequitas, bebê, criança, bois, tudo. E aí ele, sendo levantado como rei, falou: vou executar da maneira que o Senhor disse para eu executar. Só que quando chega lá, ele vê que, poxa, peraí, já matamos os homens, as mulheres, as crianças, vamos ficar com os melhores bois, os melhores carneiros, tudo aquilo que tem de bom, vamos poder utilizar. Sabe o que é isso? É o povo dizendo: pô, isso aqui serve pra gente, por que a gente vai jogar fora? Entenda uma coisa: quando Deus manda a nossa vida executar uma ordem, fazer alguma coisa, tem que ser 100% como Ele disse, senão seremos rejeitados. Podemos ser amados pelos homens, mas rejeitados por Deus. É como se falasse assim: você está na igreja, mas no final do ano você pode beber esse vinhozinho aqui, ó. Jesus bebeu vinho, aí tu bebe 1, 2, 3, aí você está sendo amado pelos homens e rejeitado por Deus, porque Deus já deu uma palavra para você. Você está ali por um propósito, não para se misturar juntamente com eles naquilo que eu não determinei. Ouvir Deus é ouvir Deus na íntegra, ouvir Deus de forma 100%. E ele aqui obteve uma vitória. Ele não poderia ter tido uma derrota porque guardou alguns carneiros e alguns bois, mas ele teve vitória. A vitória aos olhos do povo, mas a rejeição aos olhos de Deus. Não adianta. Não podemos nos preocupar com a nossa reputação diante dos homens e deixar aquilo que Deus declarou literalmente para mim e para você de forma parcial. E aí ele estava dizendo que guardou alguns animais para sacrifício ao Senhor. E aí o profeta vai dizer depois aqui que ele não está preocupado com sacrifício, ele está preocupado com a obediência, vale mais do que o próprio sacrifício. Vamos continuar lendo. 16. Não diga mais nada, escuta agora o que o Senhor me disse essa noite. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo com o nosso dia, porque Deus pode usar um profeta na noite para falar: olha só, não posso mais continuar com ele e com ela naquele cargo, porque ele não está obedecendo aquilo que eu disse. As nossas atitudes durante o dia podem fazer com que Deus se alegre à noite ou fazer com que Deus rejeite a nossa vida à noite. E Deus ainda continua usando homens para dizer aquilo que nós precisamos aprender e fazer aqui nessa terra. Agora, quem são aqueles que irão dar ouvidos à palavra do Senhor? E aí disse, verso 17:
Numa altura em que ainda não te tinhas em grande consideração, o Senhor fez de ti rei de Israel. Depois mandou-te cumprir esta ação, ordenando: vai destruir completamente esses pecadores amalequitas, até que todos estejam mortos. Por que razão não obedeceste ao Senhor? Por que é que lançaste sobre o despojo e fizeste o que era mal perante o Senhor? Deus fala assim: acaba com tudo. Quer saber? Eu vou acabar com tudo, mas isso daqui me serve. Isso aqui eu não vou jogar fora não vou queimar. Isso daqui me serve. Algo simples fez com que Saul fosse rejeitado por Deus. Aí aqui, verso 20. Eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que me disse, trouxe o rei Agag, mas matei o resto dos amalequitas. Só quando as tropas pediram para ficar com o melhor dos animais e do saque é que autorizei para oferecerem ao Senhor sacrifício em Gilgal. O versículo 20 é perfeito. Olha o que diz o versículo 20. Deus manda matar todos, animais, homens, mulheres. Aí ele está dizendo aqui: só quando as tropas me pediram para ficar com o melhor dos animais e do saque é que eu autorizei. A preocupação de Saul estava bem com o povo e foi rejeitado por Deus. Eu não sei qual é a sua posição hoje, na igreja, no trabalho, em casa, mas às vezes queremos fazer aquilo que as pessoas estão ao nosso redor pedindo e Deus está falando: não foi isso que eu designei para você fazer. Tá todo mundo indo para um lado, todo mundo falando: nós temos que ir por aqui, fazer isso. Deus está falando: mantenha-se firme naquilo que eu pedi para você fazer. Mas se eu me manter firme, os homens não vão me adorar. Ué, mas você quer que os homens te adorem? Ou que Deus exalte a sua vida pelo cumprimento da palavra que ele disse para você e com a humildade que está na sua vida? Olha que Saul, ele foi para Gilgal fazer um monumento dizendo que ele realmente era poderoso, rei de Israel que venceu as batalhas, amado pelo povo e rejeitado por Deus. Então o verso 20 ele nos ensina exatamente que ele foi rejeitado porque ele estava querendo fazer a vontade da tropa. Deixa a gente ficar com esses animais aqui, ó. Olha que bonito esse carneiro, olha que bonito esse boi, a gente pode fazer um churrasco maravilhoso com esses animais, podemos sacrificar ao Senhor. E Deus tinha falado: acaba com tudo. Não deixe a sua vida ser rejeitada por uma coisa tão simples. Você teve uma vitória, matou, obedeceu a Deus de forma parcial, mas uma coisa pequenininha que você tem guardado na sua vida, Deus estava assim: eu não tenho como mais fazer tudo o que eu quero fazer na sua vida, porque você não consegue me obedecer de forma completa. Eu estou te dando direcionamento. Na verdade, o que você quer é ser amado pelos homens. E nesse meio, onde você está hoje, os homens estão te amando e eu estou te rejeitando. Isso é muito pesado. E eu sei que hoje algumas pessoas vão sair daqui com o pensamento completamente diferente. Aí aqui, 22, verso 22. Alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer dos holocaustos e sacrifícios do que na obediência da sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. E ele está mais interessado no que lhe obedeça do que a gordura de carneiros. A rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já rejeitasse a palavra do Senhor e ele também te rejeitou. Entende? Eu me aproximo do Senhor, ele se aproxima de mim. Eu rejeito o Senhor, ele me rejeita. Não tem como. Ele diz algo para mim e para você e nós precisamos obedecer na íntegra. Mas sabe qual é o problema? Não, eu quero agradar as pessoas que estão ao meu redor. De repente você está aqui, é um pastor, e Deus está falando para você fazer isso com a sua igreja, e você vai falar assim: não, mas as ovelhas não vão entender se eu fizer isso. Então eu prefiro estar bem com as ovelhas que dão o dízimo e a oferta da minha igreja do que dar essa palavra que o Senhor mandou dar e metade do meu rebanho sair da igreja e ir para outra igreja. Será que você não está aqui hoje, entrou nessa live ou vai assistir esse vídeo por algum motivo e está se sentindo rejeitado por Deus? Pense um pouco. Será que eu estou obedecendo tudo aquilo que Deus me mandou fazer?
Deus me mandou falar contra o pecado. Eu só estou falando só sobre crescimento, vitória, mas Deus já me mandou falar como o pecado. A igreja está cheia, as pessoas estão celebrando a vitória, as pessoas estão celebrando as conquistas, tal, mas estão vivendo em pecado. Comprando casas, carros, vivendo em pecado. Então, para que não possamos ser rejeitados por Deus, precisamos ouvir aquilo que Deus disse que temos que fazer. Saul não ouviu. E ouvir de forma parcial não resolve. Verso 24. Sim, eu pequei, admitiu finalmente Saul. É verdade que desobedeci às tuas instruções e às ordens do Senhor. Tive medo do povo, por isso fiz o que me pediram. Rogo-te que me perdoe o meu pecado dessa vez e que venha comigo adorar a Deus. Saul teve medo do povo. Não posso perder o povo. O povo não pode ficar disperso. Então assim, Deus mandou matar tudo, mas não fica com isso daqui. Não adianta, a desobediência traz maldição. Você acha que algumas coisas que você está fazendo dentro da desobediência de Deus está mostrando para você no seu trabalho, na sua casa, na sua igreja, e o cara é bom. E Deus está falando, não é bom para vocês, para mim, eu vou trocar. E quando Deus rejeita Saul, Deus troca Saul. Será que não está o tempo de fazer o caminho de volta para evitar que Deus troque a sua vida e use outra pessoa que vai literalmente obedecer tudo aquilo que Deus está determinando? Saul foi trocado, foi rejeitado e não teve. E vou falar uma coisa para vocês. Mas Arthur, era o tempo da lei. Entendo. Hoje nós estamos no tempo da graça. Então nós estamos no tempo da graça, a gente pode fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Saul foi rejeitado de uma maneira que não houve volta. A desobediência dele foi uma rejeição que não houve volta. Olha aqui. Vamos aqui, 26. Não vou contigo, visto que desprezaste o Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se ia retirar, Saul agarrou pela aba da capa para não fazer voltar, rasgando-lhe um pedaço. E Samuel lhe disse, também o Senhor arrancou de ti o reino de Israel. Hoje mesmo o deu a um compatriota melhor do que tu. Aquele que é a força de Israel não mente, nem muda de intenções, pois não é homem. Saul insistiu, pequei com certeza. Ao menos honra-me honra-me perante os chefes, indo comigo adorar ao teu Deus. Saul dessa vez foi com ele, e assim Saul adorou ao Senhor. Depois Samuel ordenou, tragam-me aqui o rei Agag, e ele chegou-se todo confiante, pensando consigo mesmo, com certeza o pior já passou, eles vão segurar e poupar-me a minha vida. E ali Samuel fez o quê? Tirou a vida do rei Agag, já que era para Saul ter feito isso. Olha como é importante receber uma instrução de Deus, ser chamado por Deus e cumprir tudo aquilo que Deus determinou para fazer. Jesus, você vai à terra, você vai pregar a minha palavra, o meu reino, vai sofrer algumas coisinhas, vai morrer na cruz, vai absorver o pecado da humanidade, mas ao terceiro dia vai acontecer algo contigo que não aconteceu com mais ninguém, vindo direto do Espírito Santo. Aconteceu com Lázaro, ressuscitou. Estou dizendo, Jesus, ele estava ali sozinho e pelo Espírito Santo ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje existe uma glória eterna que alcança as nossas vidas. Esse sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você é um memorial de obediência completa. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Saul, ele queria ser amado pelo povo e foi rejeitado por Deus. Jesus foi rejeitado por um povo e amado por Deus, porque Jesus cumpriu as ordens que Deus tinha determinado. Mas Saul não, queria que a vontade do povo fosse estabelecida ali naquele momento, preocupado com a sua própria reputação. A nossa reputação não leva a nossa vida a lugar nenhum. Agora, obedecer a Deus na plenitude daquilo que Ele diz para nós todos os dias, isso sim faz com que possamos alegrar o coração de Deus
e não sermos rejeitados naquilo que Ele pediu para que pudéssemos fazer. Então hoje nós falamos sobre amado pelos homens e rejeitado por Deus. Vamos inverter isso na nossa vida? Vamos ser amado por Deus e rejeitado pelos homens? Nem todo mundo vai entender por que você não faz sexo antes do casamento. Nem todo mundo vai entender por que tu não usa o crack, a droga. Nem todo mundo vai entender por que você não vai naquela boate. Mas tem algumas pessoas que estão aqui, não, mas meus amigos estão me chamando, não tem nada a ver, não tem nenhum problema, pô, vou lá. Vou ali naquele showzinho, vou fazer isso ou aquilo, e Deus está falando, parabéns, você está se enchendo de amigos, mas eu já rejeitei a sua vida porque você não está obedecendo tudo aquilo que eu designei para que você obedecesse. Então hoje, vamos botar a nossa mente da seguinte forma: eu preciso ser amado por Deus. Não me importa aquilo que os homens estão pensando. Deus precisa olhar para a minha vida e falar assim, poxa, muito obrigado, porque você está cumprindo exatamente aquilo que eu pedi que você fizesse. Mas não. Tá todo mundo fazendo isso daqui, eu vou fazer também. Deus falou, não é para você fazer. Não importa se você vai andar sozinho, não importa se vão falar mal de você, não importa se vão para a rede social falar que... Ou então para os grupos de WhatsApp falar que você é antissocial, que não vai em lugar nenhum, que não faz nada. Importa é obedecer a Deus de forma completa. Não seja rejeitado por Deus. Saul foi rejeitado de uma maneira que não teve volta. Mesmo pedindo perdão, mesmo subindo ao monte para adorar, Deus falou assim, poxa, legal, você está vindo me adorar? Muito bom, mas eu queria que você me obedecesse. Você está vindo sacrificar? Mas eu queria que você me obedecesse. Era só obedecer. Agora, como eu preciso fazer com que Israel seja governado por alguém que obedece, eu já coloquei outra em seu lugar. Não perca as oportunidades que Deus tem colocado hoje sobre a sua vida. Obedeça. Mas o que os meus amigos agora vão pensar de mim? Esse final de semana todo mundo já marcou. Será que realmente é para você ir nesse encontro aí com seus amigos? Ou será que você vai falar, não, meus amigos, eu não posso mais fazer parte disso, porque Deus me deu uma direção e eu preciso seguir esse novo caminho? Quero orar pela sua vida para Deus te fortalecer. Não seja amado pelos homens e rejeitado por Deus. O que Deus de fato quer da minha e da sua vida é que Ele possa olhar para a nossa vida aqui na terra e falar assim, muito obrigado por obedecer fielmente aquilo que eu coloquei sobre a sua vida. Quero orar e agradecer a todos por essa manhã, por mais essa palavra, que essa palavra seja uma palavra que transforme literalmente o seu dia. De repente você está aí, Deus me mandou fazer isso, mas ninguém vai entender. As pessoas não precisam entender, quem precisa entender é Deus. Se Ele já entendeu, se Ele está vendo todo o seu esforço e toda a sua dedicação, é tudo o que você precisa saber nessa manhã. Obrigado, Pai, pela sua mensagem. Hoje falamos em Samuel, capítulo 15, quando Saul conseguiu uma vitória contra os amalequitas, mas não obedeceu a Deus de forma excepcional, não obedeceu a Deus de forma completa. E aí Deus rejeitou Saul, mas Saul foi amado pelos homens. Não queremos, Deus, caminhar nessa terra uma vida onde as pessoas batam no nosso ombro ou possam dizer que somos bons em alguma coisa ou que fizemos algo legal. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor determinou. E quando fizermos aquilo que o Senhor determinou, literalmente, algumas pessoas não vão entender ou vão querer andar distante da nossa vida. Mas não vamos nos importar se estamos distantes de alguns amigos, mas próximos de Deus. O nosso objetivo é estar próximo de Deus e cumprir aquilo que Ele falou ao nosso coração. Não rejeite, Deus, as nossas vidas. Não queremos ser rejeitados por Ti, mas queremos, Pai, de fato cumprir fielmente tudo aquilo que o Senhor determinou para que nós fizéssemos. Não troque a nossa vida por um outro rei. Não coloque outra pessoa, Deus, no nosso lugar. Queremos buscar em Ti e entender que ainda há tempo de corrigir tudo aquilo de errado que fizemos até aqui.
Fale conosco, Espírito Santo, nos ajude a cada dia na caminhada. Não queremos ser amados pelos homens e rejeitados por Ti. Hoje, Deus, livra, Deus, a vida de pessoas aqui nessa live da rejeição. Pessoas que acham que precisam levantar um monumento pelo trabalho que fizeram ou pela vitória que tiveram. Algumas vitórias que estão acontecendo na vida de algumas pessoas são vitórias para os homens, mas não são a vitória para Deus. Que possamos obter as conquistas e vitórias em Ti, alegrando sempre o seu coração, mesmo que alguns homens não entendam as vitórias que estamos tendo hoje. Não queremos ser rejeitados por Ti. Por isso, abençoe a vida de todos aqui para a honra e glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui, que entendeu essa mensagem, digita aí: não quero ser rejeitado. Arthur, por que rejeitado? Porque os homens estão amando a obra que você está fazendo, mas Deus não falou para você fazer dessa maneira. Não quero ser rejeitado, porque estou obtendo algumas conquistas e vitórias de forma ilegal e Deus está falando: os homens te aplaudem e eu te rejeito. Não quero ser rejeitado. Rejeitado porque eu tive uma conquista muito grande e agora não vou ouvir Deus da mesma maneira como Ele falou lá atrás. Ué, quer dizer que há um tempo atrás você não tinha nada e hoje Deus está colocando grandes riquezas na sua mão, mas agora eu não preciso mais orar, não preciso mais buscar. Olha quantas pessoas estão bajulando a minha vida, me ligando, querendo sair comigo no shopping, aonde for. Ué, não quero ser rejeitado significa: Deus, aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu vou até o fim. Algumas pessoas não vão entender, mas o Senhor precisa entender. É para exterminar todo mundo? Vou exterminar todo mundo. É para não receber esse dinheiro ilicitamente? Não vou receber esse dinheiro ilicitamente. É para sair de tudo isso que eu estou fazendo ilegal? Vou sair de tudo que eu estou fazendo. Ah, mas como é que você vai comer? Como é que... Se Deus não te sustentar, ninguém mais vai te sustentar. E aí, existem coisas que nós só vamos aprender se nós fizermos a prova. Que prova é essa? Estou fazendo algo errado na minha vida, Deus, ilegal. Mas a partir de hoje eu fecho essa porta de ilegalidade na minha vida e vou fazer a vontade de Deus. Família não vai entender, algumas pessoas não vão entender, amigos não vão entender. E aí Deus está falando: obrigado por me obedecer. Não vou mais rejeitar a sua vida. Agora eu serei a sua provisão, eu serei o seu Senhor, eu serei a sua ajuda, o seu socorro na hora da tribulação, porque literalmente você está cumprindo as ordens que eu designei. Que essa mensagem possa trazer um tempo novo sobre as nossas vidas. Ah, os homens estão amando aquilo que você está fazendo. Não tem nenhum problema, só que Deus também precisa amar. Se Deus estiver te rejeitando, é tempo de parar para pensar: ué, mas Deus pediu para fazer isso aqui dessa forma e eu estou fazendo daquela forma porque eu acho que tem que ser assim. Com Deus não tem eu acho que tem que ser assim. Com Deus tem que ser assim até o final, para que o nome dele seja glorificado e o propósito estabelecido por ele nas nossas vidas seja cumprido. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela presença. Compartilhe essa mensagem, comente essa mensagem que vai ficar salva aqui durante 24 horas. Depois ela está indo lá para o YouTube. Arthur Felipe Barbosa, Arthur sem H. A mensagem de ontem já está lá. A mensagem de segunda-feira já está lá. Você pode ter acesso. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até amanhã, às 6 horas da manhã, em nome de Jesus. Amém.